Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Marilda, confiante, vinha pedir conselho a Dona Flor. Mas Dona Flor já não sabia aconselhar ninguém, nem a si própria, perdida em confusão. Não mais era uma pessoa só e igual, inteira e íntegra. Estava dividida em duas, a honesta e a salafrária, seu reto espírito de um lado e do outro a matéria em ânsia. Marilda, aos pés de Dona Flor, ajoelhada. Florzinha, me diga o que eu vou fazer. O canto é minha vida, mas mamãe diz que minha vida é o casamento, é ter um lar, marido e filhos, que o resto é capricho de menina. Tu, o que me diz? Que pode Dona Flor dizer? Vai-te embora, maldito. Deixa-me honrada e feliz com meu esposo. Ou bem, toma-me em seus braços, penetra minha última fortaleza, teu beijo vale o preço de qualquer felicidade. Que lhe dizer? Por que cada criatura se divide em duas? Por que é necessário sempre se dilacerar entre dois amores? Por que o coração contém uma só vez dois sentimentos controversos e opostos? Esse é um trechinho de Jorge Amado em Dona Flor e seus dois maridos. E hoje a gente recebe para conversar com a gente o Lucas Charafedini, que é psicólogo, psicanalista em São Paulo, aspirante a escritor, é autor de Do Amor e Seu Avesso, uma apologia da traição, que vai sair agora pela Planeta em agosto desse ano. Lucas, é uma alegria te receber. Estamos muito animadas para te escutar sobre esse tema maravilhoso, né? Polêmico e tão psicanalítico, que é amor, sexo, traição e tudo, o efeito disso tudo nas parcerias amorosas. Mas antes, para começar, a gente vai te fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo, que é: como que foi seu encontro com a psicanálise e como ou quando você soube que seria psicanalista? Oi, Licene, oi, Cauana. Obrigado pelo convite. Obrigado também pelo trecho que vocês selecionaram do Dona Flor. Bateu na emoção aqui, bateu forte. A gente fica até pensando, pô, por que que a gente não fez um encontro já montado para discutir esse texto, né? Porque esse texto está no meu próximo livro, né? A Dona Flor é um parte de um projeto que eu vou levar para o futuro, quem sabe no ano que vem. Eu gosto demais dessa introdução, então até queria poder dizer que eu comecei a gostar da psicanálise a partir da leitura de Dona Flor e seus dois maridos quando eu era pequeno, mas eu não li esse livro quando eu era pequeno, então eu vou ter que criar uma narrativa empolgante do porquê que eu virei psicanalista, como foi meu encontro com a psicanálise. Foi, assim, acho que foi sinuoso, por um tempo, assim, foi diletante durante um tempo. E depois um pouquinho mais certeiro, eu acho, né? Certeiro nunca é, porque eu devo ser um psicanalista muito confuso, assim, eu não tenho tanto pé afirmado, vamos dizer assim, nenhum solo que eu possa dizer que é tal ou qual a psicanálise, mas começou, acho que quando eu era pequeno, um contato muito de vista mesmo, né? De olhar, porque minha mãe é psicóloga, então talvez vocês queiram dizer que já é um contato edípico, né? Com a psicanálise, talvez seja um pouco. Minha mãe nunca exerceu a psicologia, mas tinha os livros lá em casa que ela tinha levado da graduação, né? Então eu tinha contato, vamos dizer assim, com os títulos. Eu sempre fui um leitor curioso quando era pequenininho, mas eu nunca peguei nada muito maluco assim para ler, tipo três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, o encontro com a psicanálise, vamos dizer, foi um encontro na prática, né? Sem a teoria.
Mas ao longo do tempo eu fui definindo mais ou menos o que eu queria fazer na faculdade. Eu fui fazer ciências sociais, cursei durante 2 anos. Mas só que eu nunca gostei muito, não. Eu sempre achei cabeçudo demais. Eu sempre fui muito caipira, então eu achava que eu não era muito competente para entender todos os textos que tinha na minha frente, dos grandes cânones das ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia. Aí eu resolvi começar de novo. Acho que com aquela desculpa de que talvez com 2 anos mais velho, 3 anos mais velho, depois de 2 anos de curso, eu conseguiria começar melhor, né? Uma outra faculdade. Eu fui fazer psicologia, fiz psicologia já gostando mais da psicanálise, porque apesar de eu ter feito sociais, aí sim, eu tive contato com alguns textos do Freud, e tudo que eu pensava nas sociais era mais voltado para qualquer ideia do sujeito que a gente tem, né? Mesmo que tenha sido uma ideia um tanto incipiente ainda, aí eu falei, bom, eu acho que é isso que eu gosto. E desde o começo da graduação foi isso que eu gostei mesmo. Eu já fazia grupos de estudos no primeiro ano, segundo ano, e segui estudando. E aí a trajetória que lá de 2006, no começo da graduação até hoje, até o final do meu doutorado, por exemplo, em 2019, eu nunca deixei de estudar psicanálise de um jeito super sinuoso novamente, né? Porque eu acho que isso já é meu, não é exatamente um acidente de percurso. Eu, talvez eu tenha me encontrado um pouco aí, né? Foi assim que eu me tornei esse psicanalista um tanto esquisito que vocês têm aqui na frente nessa conversa. Lucas, então, para a gente começar a nossa conversa sobre o tema, queria que você falasse um pouquinho para gente, é, e pode ser de um jeito sinuoso, que eu acho que o tema pede. Não tem outro jeito, vai ter que Não, ser assim mesmo. é, em que ponto ou em que pontos amor e sexo se encontram, se desencontram? E quais são os efeitos desses, né, dessa disjunção e dessa junção que eu acho que é sempre, é, que é permanente, né, Aham. nas parcerias amorosas. Para a gente começar, vamos por aí. Isso é bem interessante, né, Cauana? Isso é assim, interessante porque é doloroso, né? É, deixa eu tentar. Vamos tentar começar a conversa, né? Pode ser até pela Dona Flor, né? Que, através do expediente, obviamente, né? Da literatura ou de algum tipo de encontro esotérico, né? Necromante com a morte, né? Ela conseguiu ter os dois, né? Conseguiu ter um pouco dos dois, do amor e do sexo. É, Mas não me deixem fazer disso uma entrevista, não. A gente pode conversar junto, que eu quero saber também o que vocês pensam, tá? É, Primeiro, sim, tem várias formas de tentar responder essa questão, né? Tipo, primeiro, essa coisa mais pedante de responder ao pé da letra da teoria, né? Que entender o amor como eros, como essa força de ligação que constrói, que coloca os encontros à nossa frente, né? Que nos coloca disponíveis e impelidos para os encontros. E o sexo é uma outra coisa, né? É engraçado como parece, tem várias contradições nessa ideia, né? Que primeiro que o amor é essa coisa absolutamente ampla, mas meio que todo mundo entende o que que é. É, que geralmente acho que tem um pouco a ver com essa força de encontro, né? Com esse estabelecimento do encontro e às vezes até num sentido um pouco menos teórico, né? Esse trabalho de manter o encontro, né? De manter a relação, né? O encontro barra relação. E aí a gente pode entender o amor fraterno, o amor romântico, as amizades, né? Tudo que diz respeito a manter as nossas ligações e gerar novas ligações. Isso no sentido mais teórico. No sentido mais marqueteiro mesmo, o amor pode ser povoado por tantas as coisas forem possíveis em cada época, né? O que constitui o sonho de alguém que se vê sozinho, que se vê ansiando por algum tipo de instituição, por exemplo, o casamento, por exemplo, a família, por exemplo, o namoro, né, que a gente não costuma chamar de instituição, mas de qualquer modo tem a ver com a instituição da família, como os nossos desejos são dirigidos e povoados por esse imaginário que a gente chama de amor romântico, né, que também é uma forma histórica. É, Agora, o sexo.
primeiro vamos fazer esse mapeamento, né? Se colocar as cartas na mesa. O que que é exatamente o sexo, né? Sim, a primeira resposta que vem na cabeça é uma resposta quase etológica, né? Quase descritiva, que o sexo é um encontro entre dois ou mais, talvez, mas entre dois corpos visando algum tipo de fim, né? Seja ele a reprodução, que seria né, a resposta mais biológica, mais etológica, ou seja, visando o prazer, como é que chama? A descarga de energia, o orgasmo, etc, né? Mas isso não é exatamente uma descrição psicanalítica, né? Talvez essa seja a descrição mais comportamental, barra, como eu disse, né? Mais biológica, né? Mais somática, né? Que sexo seria um encontro de dois genitais, né? Ou de um corpo com o outro, se a gente não quiser ser tão normativo assim. Aí volta, dada essa descrição, né? A questão que vocês colocam, né? Por que que acontece nas relações humanas, né? Por que que a gente está fadado, agora eu vou colocar essa carga dramática, né? A enfrentar a disjunção, o descasamento, né? Do amor e do sexo. É, eu fiz toda essa volta para a gente tentar entender através das descrições, né? O que que pode ser isso. A gente tem que expandir um pouquinho o significado do que é sexo, né? E vocês que são psicanalistas até sabem melhor do que eu o que que é o sexo para psicanálise. Mas certamente para psicanálise o sexo não é um encontro de dois genitais, né? Porque se fosse um encontro de dois genitais, ou um encontro de dois corpos, menos não só a genitalidade, por que que isso não combina com o amor? É claro que eu já estou respondendo, né? Que sexo não tem a ver com amor, sexo não combina com amor. Na verdade, acho que um passo além, talvez até dá para dizer que o sexo atrapalha o amor, né? O que que vocês acham, gente? Vou caminhar junto com vocês. Então, eu acho que te escutando, eu já pensei aqui em várias coisas, assim, né? Porque se a gente vai pensar aí, né, a questão da traição, né, da infidelidade, ela durante muitos anos foi um tabu, né? A gente vai vendo isso sendo rompido ali no século XIX com a Madame Bovary, que é justamente, né, o clássico. É, E na Bíblia a gente já tinha notícias de traições e adultérios e tudo mais. Só que quando a gente quebra então essa ideia do tabu, o que eu vejo é que justamente o que permanece opaco, né, é a dimensão do desejo, né, que é isso que fica fora, assim, fica como questão. Então, eu fico pensando se seria justamente a questão não do amor, mas do desejo, que coloca aí uma pauta, né, é, no que se refere a essa questão da traição. Porque se a gente pega o clássico, a frase paradigmática do Lacan, que todo mundo repete, mas muita gente não sabe, né, o que, que isso quer dizer, né? Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Eu acho que aí tem uma amostra disso, porque eu acho que muitas vezes a gente confunde e junta coisas, o amor e desejo, como duas coisas que são diferentes. Elas, né, elas estão disjuntas justamente pelo gozo. E talvez o trabalho seja numa parceria poder conjugar um pouquinho disso, assim, né? Porque Aham. a gente vai pensar, por exemplo, sei lá, os dados de pesquisas, que 40% dos homens, né, quando a gente vai ler, traem por insatisfação sexual e 50% das mulheres traem querendo viver um romance, do que a gente está falando? O que está em jogo aí, né? Já tem uma É, disjunção até nos dados, né? Dos motivos que sim, sim. levariam. Então, acho que é só para abrir mais assim a conversa. Acho que tem essa problemática do desejo, que é Uhum. isso que talvez seja o que engancha, mas é o que se perde numa parceria, Aham. assim, sabe? Sim, sim. O que que você acha, Cauana? Agora, de repente, o podcast é meu. Eu que tô entrevistando você. Você tá tentando escapar, né? Eu concordo, assim, com a Alicene. E escutando vocês dois, eu fiquei pensando no que aparece na clínica, nas novas parcerias, ou
nas novas formas, né, nas nomeações contemporâneas que as pessoas dão para as parcerias. Então, vou pensar aqui, por exemplo, na relação não monogâmica Uhum. ou no poliamor. Muitas vezes eu escuto na clínica que construir ou partir para uma relação monogâmica é uma tentativa de resolver esse impasse. Uhum. Então, eu amo esta pessoa, mas eu não tenho aqui uma satisfação sexual, e aí, dentro de uma relação não monogâmica, eu posso não perder esse amor e Uhum. me satisfazer sexualmente em outros lugares. Uhum. Já talvez dê para apostar aqui numa tentativa de não perder nada, né? Sim, sim. E aí, ao contrário do que o imaginário da cultura parece oferecer, não resolve o impasse. Uhum. E aí, o que que eu escuto, né, na clínica, é que a matéria da traição, e que parece que é o que torna ela tão sedutora, é Uhum. justamente o que fica velado, né? É Uhum. ver uma coisa que é velada, que não é do outro. Uhum. Isso é meu, não te pertence, não pertence ao Uhum. casamento, não pertence a essa relação, é só meu, Uhum. e parece que isso é muito sedutor, principalmente para Uhum. as mulheres, né? E tô pensando aqui Sim, nisso que a Gisele falou, dessa diferença. sim. Então, não sei, fico pensando, né? E aí, lógico, eu sempre lembro do texto do Freud, quando ele fala da degradação da vida amorosa, um dos Uhum. pontos que ele traz é essa separação que às Uhum. vezes o neurótico faz entre amor e Uhum. sexo, né? Entre desejo também, e amor, entre desejo e sexo, né? E aí ele diz algo como: onde você ama, não pode desejar, e onde você deseja, não consegue amar, né? É Então, que acho que essa síntese é mais lacaniana, né? Eu acho que esse texto do Freud é bom porque ele fala da degradação do objeto, né? Que a gente não consegue desejar um objeto que seja tão elevado em termos morais, barra espirituais, né? Porque aí a gente fica muito próximo de uma certa barreira incestuosa, né? Que o nosso grande primeiro modelo de aspiração amorosa era, né, nossos genitores, né? Nosso pai e mãe, que são figuras sacrossantas, vamos dizer assim, né? Invioláveis. E também invioláveis por causa da questão do tabu do incesto. Então, é bom que você não goste tanto assim da pessoa que você deseja, né? É bom que você consiga degradar, consiga xingar, consiga desprezar, claro, obviamente não num sentido objetivo, né? Abusivo, para usar um termo mais contemporâneo, mas certamente num sentido violento, né? Num sentido agressivo. Eu acho que, de certa maneira, o bom da psicanálise, ou pelo menos da psicanálise que eu gosto, é tentar se manter aquém da moral, de certa maneira, né? Você entender que sem violência, que sem agressividade, que sem algum tipo de, como diz o próprio texto, degradação, você não consegue dar fluxo, né? Dar vazão ao que há de sexual na nossa composição, né? Mas eu então, vou fazer e um. aí, Diga, nesse desculpa. ponto, né, porque você falou, trouxe a moral de novo, é, Aham. você acha que as tentativas de outras nomeações para, né, para as parcerias amorosas não são, de novo, uma forma de moralizar as Sim, relações? sim, sim. Eu vou Ou, tentar. então, calma aí. Não. Ou eu É. vou um pouquinho além. Ou também de tentar resgatar alguma coisa do amor cortês. Porque eu acho que também tem uma certa idealização do amor quando se amplifica nesses Aham. discursos, que mantém o amor como algo sempre inacessível, impossível, idealizado. Então, né, se não tem aí também um apelo a esse amor cortês, a esse amor que tudo pode, Sim. tudo acontece, né? Ainda que seja às avessas. Não só as avessas, né? Ainda que seja multiplicado, Licene. Eu gosto do que você fala, assim. Acho que você está muito correta também, a Cauana também.
Tem duas provocações muito importantes que vocês trazem aí, né? A primeira, em ordem de chegada, é a Cauana dizendo que tem uma tentativa de moralização nas novas formas de estabelecer laços amorosos, nomeações amorosas, modalidades, tecnologias, a gente pode falar o nome que for. Eu acho. Eu não vou me estender muito nisso, eu vou deixar até um. Eu terminei de escrever meu livro em dezembro, né? Então parece que qualquer coisa que eu possa dizer tá sob um embargo, vamos dizer assim, um embargo de publicação, porque senão é spoiler demais. E esse é um tema que eu trato bastante no meu livro. Eu caço briga com todo mundo, né? Tanto os monogâmicos quanto os não monogâmicos, porque o partido que eu tomo, agora voltando para Cauana, é justamente de tentar esvaziar o campo relacional, o campo sexual da moral. E o principal dispositivo, vamos dizer assim, ou pelo menos o principal campo de batalha, eu acho que é o tema da traição mesmo, porque ele tem distintas forças em jogo, né? Então, por exemplo, quando um bandeirante da não monogamia mais política, mais ferrenha, mais engajada, diz que o problema da traição é um problema burguês, é um problema romântico, é um problema monogâmico por excelência, né? Porque existe essa ilusão que, de fato, isso eu acho incontestável, né? De você ser proprietário ou ter domínio contratual do corpo e do desejo do outro, né? Uma vez que você abole isso, você necessariamente abole a traição também. Só que traição não é só isso, né? Eu acho que esse é uma das vantagens também, como eu falei da psicanálise, está sempre num campo aquém da moral, que a psicanálise sabe, né, entre aspas, né? Ou a psicanálise pelo menos faz com que a gente seja provocado pelo fato de que a traição, na verdade, ela é tão constitutiva da nossa vida, né, da nossa vida psíquica, da nossa constituição pessoal, individual, grupal, quanto a própria ideia de amor, né? Não existe formação do eu, né? A formação do sujeito, a formação do indivíduo sem traição. O que é o inconsciente, afinal das contas, né? Não é a constituição de algo, é o estabelecimento de algo que está além da sua vontade consciente, além da sua vontade é, é, como é que a gente pode chamar isso? Normativa, além da sua vontade moral, né? Então, de certa maneira, a gente sempre vai se trair e mais ainda, a gente sempre vai trair o outro, né? E é muito engraçado como isso, agora puxando uma veiazinha que eu vou deixar só como provocação, porque está no livro mesmo, que eu acho que existe uma campanha muito interessante, né? De certa maneira lamentável, um pouquinho mais interessante do mesmo jeito, que mesmo quando a gente tenta fazer uma reforma muito, muito importante, né, muito generalista das modalidades que a gente estabelece em nossas parcerias amorosas, né, incorporando lutas justas, como por exemplo contra o machismo, contra o patriarcado, contra a dominação masculina. De certa maneira, a gente está sempre comprando discursos liberais que são no fundo antissexo, assim, que são higienistas, no fim das contas. Por exemplo, eu não sei se vocês acompanham perfis ou publicações de grupos militantes da monogamia, o que se diz basicamente não é sobre sexo, não é sobre transar com mais pessoas. Mas por quê, gente? Qual que é a vantagem, então? Sabe? Por que a gente não vai querer, então, transar cada vez mais, ou você liberar cada vez mais, experimentar de corpo, do seu corpo, de outras possíveis identificações, outras possíveis identidades através do sexo? Que reabilitação do antissexual, de novo, é esse? E aí eu fico sempre me perguntando que a gente, no fundo, não superou esse impulso antissexual que a gente vive nas sociedades burguesas, sabe? E, de certa maneira, por isso que eu tenho cada vez mais apreço pelo Freud de 1905, né, dos três ensaios, pelo tanto que ele decompôs do que era a sexualidade e do jeito que eu tendo a pensar um pouquinho mais o sexual. Hoje em dia, eu estou cada vez mais suspeitoso de intervenções, por exemplo, Foucaultianas, sabe? Tipo, que dizem de um certo dispositivo da sexualidade que, no fundo, não é sexo, é poder. Como assim, sabe? Por que que a gente tem que reduzir tudo ao discurso? A gente tem que polir tudo, na verdade, e adaptar tudo ao discurso? Isso é uma discussão um pouco mais longa, não vai matar a nossa audiência se a gente entrar por aqui.
Mas eu acho, Cauana, que sim, existe uma força moralizante que é de fundo antissexual, que acaba incorporando na traição um inimigo a ser combatido. E, gente, a monogamia ela é uma cercania contra a traição, e assim, se a gente quiser ser bem honesto, contra a traição feminina, né? Porque os homens sempre estiveram autorizados a trair e as mulheres não. Então, às vezes eu fico pensando até que a traição feminina, que está acontecendo cada vez mais e na surdina, como uma boa traição tem que acontecer, me parece ter muito mais um potencial de, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar do mesmo jeito, disrupção do que grandes reformas que não são sobre sexo, que não são sobre sexualidade, que não são sobre estabelecimento de parcerias sexuais. Porque se for para reformar o amor, que seja pela amizade, então. Que a gente entenda que o nosso espaço de convivência está cada vez mais reduzido e as nossas amizades estão cada vez mais empobrecidas. O amor deve ser isso, sabe? Você poder contar com alguma pessoa que te ajude, que te acompanhe, que te escute, em que você possa ficar frágil, vulnerável, etc, etc. Isso é tanto um descritivo de uma parceria amorosa, que hoje acho que é das poucas coisas que sobraram a gente, também como um descritivo das amizades, né? Agora, Licene, eu acabei falando um pouco do que a Cauana falou, mas o que que você tinha mencionado mesmo, que eu gostei, eu queria voltar também? Dessa pluralização de modos de Aham, relações não ser aham. justamente um elogio ao Ah, amor sim. cortês, né? E Acho que ser sim, acho que sim. tentativa de manutenção disso, mesmo que Sim. seja, às vezes, por degradar isso, né? E é interessante, eu não sei se a gente, se eu concordo, não, se eu concordo, não sei se eu entendi o que você está falando, mas vê se você concorda comigo, porque eu acho que eu entendi. Por que que eu acho bom o que você disse, né? Porque no final das contas, a gente está entrando cada vez mais num discurso que tenta ganhar por duas vias. A primeira é por essa via mais progressista, que tem a ver com a psicanálise. Acho que é por isso que a psicanálise ela é tão popular nos meios progressistas, né? Porque tem um discurso de uma adesão bastante aceitável, que é, ah, não, somos seres faltantes, ninguém nunca vai completar a gente, então, certo. Isso é quase uma aporia, a gente concorda com isso, todo mundo concorda com isso, ou pelo menos todo mundo que é, de certa maneira, educado na psicanálise ou fez análise, né? Espero. Mas qual é a solução que é apresentada? Já que somos seres faltantes e ninguém vai completar a gente, então devemos ter três ou quatro parceiros para completar a gente, sabe? Tipo, no fim das contas, é a mesma busca por um amor totalizante, né? Agora adaptado ao sabor do neoliberalismo, que é você não pode aceitar nenhum tipo de como é que chama? De recusa Ai, gente, como é que chama isso? A gente não pode aceitar nenhum tipo de não atendimento à nossa expectativa, ao nosso desejo, que seja, né? Porque depois eu vou voltar para uma reserva que eu tenho em relação ao conceito de desejo, que eu acho que eu queria que vocês me acompanhassem e ver se vocês concordam ou se faz sentido. Mas o imperativo acaba sendo um pouco esse, sabe? Você, Claudinho, vai sair com o Ricardo porque o Ricardo, ele é bom de cama. Mas o Ricardo, ele é ruim de escuta. Então você vai sair com a Renata é boa de escuta. A Renata, ela consegue aguentar as suas neuras, aguentar a sua reclamação constante porque você é um pé no saco. Aí, mas só que a Claudinha talvez não esteja disponível porque ela mora em Uberlândia. Então, melhor encontrar o Alberto, porque o Alberto tem uma certa disponibilidade maior e também uma escuta relativamente boa. Ou seja, a gente transforma essas pessoas não num objeto degradado que é digno, vamos dizer assim, dessa nossa vazão do sexual, da sexualidade, mas em entes pragmáticos, entende? A gente usa as pessoas como se elas fossem aplicativos, no fim das contas, né? Isso tem uma aura de amor romântico, porque, de novo, talvez, né, pensando um pouquinho junto com você, Alice, tem um pouco a ver com esse discurso cavalheiresco, que é você é o grande total da minha vida, você é o objeto que vai me satisfazer todas as necessidades. Só que agora o objeto está dividido, fragmentado em vários outros, né? Tipo, Uhum. assim como eu, por exemplo, num dia quero comer uma pizza, amanhã eu vou querer comer um sushi, e tá tudo no delivery na minha casa, entendeu? Eu me acostumei a ter esse tipo de controle e domínio sobre os meus objetos, né? Então, acho que você tem razão, sim. Infelizmente, com uma adaptação tecnológica barra neoliberal que é muito triste, né? Muito infeliz, no fim das contas.
Porque eu acho que o neoliberalismo ele promete, né, esse amor sem furos, sem Sim, falta, sim. né? E acho que é aí que eu retomo essa dimensão do desejo. Se a problemática não estaria justamente em torno do desejo, porque é isso que a Cal traz, né? Aham. Que, de algum modo, se a gente coloca também na dimensão do um pouco, se a gente vai pensar com a dimensão do desejo, o desejo é falta, né? É também a Sim, castração, é poder não ter tudo, né? Não dá para se ter um sim. parceiro Frankenstein, um pedacinho em cada lugar, Aham. né? Eu não vou conseguir integrar isso como uma unidade, vai ficar faltando alguma coisa. Então, né? E se a gente vai pensar que cada vez o neoliberalismo ele sustenta justamente mais esses discursos que visam esses imperativos do goze, né? Seja, faça, tenha, consuma, e aí o amor entra nesse ponto, que espaço Uhum. tem para desejar justamente na coisa que é da via da incompletude, que o amor não vai poder tudo, né? Que as Aham. parcerias Aham. amorosas não podem tudo, que o encontro sexual também é faltoso, ainda que seja, né, com quem que for. Então, eu acho que É. aí é que talvez, sabe, eu coloco que a problemática seria que a gente está desejando mal, né? O Aham. neoliberalismo, né, fez com que a gente desejasse mal. Se a problemática sempre foi, né, em torno do desejar, eu acho que agora mais do que nunca. O que que você acha, Cauana? Eu, o host do podcast de vocês? É, eu acho que sim, eu concordo. E eu fiquei pensando muito nisso que você traz, Lucas, de algum modo a gente sempre querer elevar o que é do campo sexual e também o que é do campo do desejo a algo maior, como se isso não fosse valioso por si só. Uhum. Então, estou pensando aqui numa série que eu assisti. Na verdade, eu pensei em duas. Primeiro, me veio muito cenas de um casamento, aquela Tá. série O Adam Driver maravilhosa. lá? Da Aham. É HBO, do. né? O original é do. Quem é mesmo? É do suíço, não? Do É do sueco. Bergman. Do É do Bergman. Bergman, né? Do Aham. Bergman. E que acontece, né? Eles têm um casamento, o casamento vai à falência quando ela trai, e aí eles terminam o casamento, eles têm uma filha pequena, e eles terminam o casamento para se pegar, né? Basicamente é isso, assim. Eles Sim, terminam o casamento para poder transar. sim. E aí eu pensei quando você falava. é, na série Margot está em Apuros, que é uma série que foi lançada agora na Apple TV, que é incrível, tem Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, a Elle Fanning, que é a protagonista. E ela, bem resumidamente, é uma menina que é seduzida pelo professor, engravida dele, ele pula fora, cena clássica, e ela então decide ter esse filho, ela decide se tornar mãe, só que ela não vai aceitar perder nenhuma migalha da mulher para isso. E Hum. esse é o trunfo da série, assim. Uhum. E só que ela tem que pagar as contas, porque ela tem que sustentar essa criança, muitos pacotes de fralda para comprar, e ela descobre o OnlyFans. Ah, aham. E aí é muito interessante o percurso que ela vai fazendo. E no final, por que que eu lembrei dessa série? Vou dar um spoiler aqui, né? Mas assim, Hum. não estraga a experiência, assistam mesmo assim. No final, quando ela pode sair do OnlyFans, ela não Hum. sai. Ah, aham. E aí que tá a minha questão, né? Porque não se trata de nada maior do que aquilo que ela encontra com o próprio corpo, né? Com ela mesma. É disso que Muito se bom. trata. Uhum. E aí eu fico pensando na diferença que todo mundo diz, né, geralmente, que existe entre a atraição feminina e a atraição masculina. Uhum. E como a minha clínica é mais frequentada por mulheres do que por homens, eu de fato escuto mais
as, as vicissitudes da traição feminina. E o que eu geralmente escuto das mulheres é que quando elas encontram alguma coisa fora da parceria, do casamento, quando elas voltam para o casamento, alguma coisa ali também se renova, se reinventa. Aham, aham, Assim, aham, é uma narrativa comum. Eu traí e depois disso eu pude reencontrar algo ou inventar aham. algo novo na relação sexual da minha parceria. Na relação sexual ou na relação como um todo? Na relação como um todo, mas Como um o que todo, sim. parece que vem como novo Aham, é o desejo mesmo. O desejo aham, sexual que aham, parece que se renova, que se atualiza e que tem a ver com o que acontece com ela, né? Para aham, fora aham. dessa parceria. Ô, Cauana, eu posso te perguntar, aproveitando essa deixa, que eu acho que esse é um tema que me interessa muito. Qual que você acha que é a diferença da traição masculina e da feminina? Eu não sei, sabe, se eu diria assim que há uma diferença, né? Eu acho Aham, muito complicado a gente. Eu não aham, acredito muito nessas diferenças muito engessadas, assim, sabe? sim, sim. Generificadas. É, como eu falei, né? Como a minha clínica acaba sendo mais, né, Uhum, frequentada por mulheres, eu escuto mais. Mas eu já escutei essa narrativa também uhum, vindo dos homens, de uhum, que alguma coisa acontece de novo no próprio corpo, né? A partir de um encontro com alguém fora da parceria. E uhum, aí é possível encontrar ou construir, desenhar algo novo também uhum. dentro dessa parceria. Porque Sim, acho que sim. fragmenta as coisas, né? Quebra um É, pouco algumas coisas que estavam muito rígidas. Por isso que é, eu fico pensando, às vezes, que relança a posição desejante do sujeito na Isso, vida era aí que eu queria chegar, daí e no que você falou. consequentemente, né, na Exa- parceria amorosa, né? Porque se Exatamente. a gente fica no julgamento moral, a gente tira de vista todo esses elementos que estão em volta, uhum. em torno disso, assim. É, eu concordo, não tem nem como discordar, eu acho. Acho que tudo que foi posto aí acho que quem discordar não tá sabendo muito dos Paranauê, não. Eu acho o seguinte, né? Pensando nisso aí. Primeiro, né? Tipo, o que na verdade desfaz o casamento não é a traição, né? O que desfaz o casamento é a moral. A partir do momento em que acontece uma traição. E aí a gente pode dizer tanto uma crise moral, né? Da pessoa que pulou a cerca, né? Tipo, voltar para o casamento completamente alterado num sentido deletério, né? Num sentido negativo, já não consegue mais se engajar porque ela está se sentindo um lixo, que acontece, infelizmente, mas acontece. E a outra coisa é, no fundo, você também descobrir que você nunca teve um índice de satisfação o suficiente para estar naquela relação em algo que para você pode ser importante, que é a tua sexualidade, o teu desejo sexual, a tua vontade de satisfação nesse aspecto. Isso eu vi acontecendo muito, né? Aí sim que eu até perguntei, né? Especialmente com mulheres, assim, de que o casamento ele foi uma realização, até porque geralmente é, né? Você, a gente usa o casamento ainda é um índice de uma conquista biográfica muito importante, né? Eu casei bem, casei com um cara bacana, provedor, cuidador, bonito, etc. Rende muita foto no Instagram, isso pra gente já é suficientemente bom, né? Bom casamento. Faço festas, bodas, etc. Só que é, eu acho que em termos. Aí vem uma encruzilhada que eu tô caminhando, o Licene e Cauã, que eu queria até discutir um pouquinho isso, porque esse é um dos cernes, vamos dizer assim, estruturais teóricos do meu livro sobre traição. Porque foi engraçado, né? Eu fui convidado para escrever esse livro. Eu já falo sobre traição há muito tempo em podcast, né? Tipo, lá com a Tati e no Bom Dia Óbvios também tem um episódio meu sobre traição. E, e aí, quando me convidaram na Planeta para fazer, inclusive, beijo Bernardo Machado, meu editor, e descobri que agora é meu vizinho, vi ele na rua aqui outro dia, caminhando com os meus cachorros. E, e
E eu pensei assim, tá, eu vou escrever um livro sobre traição, a forma vai ser completamente fragmentária, porque eu acho que traição tem a ver com fragmentos, né? Você atender um fragmento seu que na vida pública, na vida visível, naquela parte que a gente exibe no Instagram, a gente não mostra, né? Então tem uma sequência de fragmentos, assim, de quase como cenas de casamento, mas cenas de fato de casamentos ali. É quase, não sei se vocês conhecem um livro do Kundera que chama Risíveis Amores, são vários fragmentos de histórias, assim, que não são exatamente uma narrativa costurada, né? Mas todas têm um tema de desventuras amorosas, vamos dizer assim, né? Que é um livro que eu sempre recomendo muito. Mas eu, ao longo da escrita, foi bem interessante, eu encontrei uma tese, e eu acho que o tese, esse tipo de coisa mais acadêmica chata, eu faço isso desde que eu entrei no mestrado, e eu não consegui largar essa tese, que é justamente, acho que num sentido mais amplo, é da questão da disjunção do, do sexo com o amor, mas não especificamente do sexo, né, como esse ato, né, o ato sexual, conforme a gente entende quase imediatamente quando a gente pensa em termos de sexo, mas daquilo que algumas correntes da psicanálise chamam de sexual. E isso me pareceu, pelo menos a princípio, um tanto mais interessante de pensar do que usar a categoria do desejo. Porque eu não sei sobre vocês, gente, mas eu acho que, infelizmente, eu vivo um tanto online no Instagram, né? Até porque o meu perfil tende a divulgar bastante coisa, eu acabei, tipo, tendo uma certa vida de Instagram, né? Assim, agora também divulgando livro e tal. E eu acho que é curioso como quase todo psicanalista que tem uma certa visibilidade, a não ser que seja alguém muito com os dois pés e dois braços fincados na escola inglesa, nas relações objetais, quase sempre que a gente vê freudianos, lacanianos falando, a gente vê sobre desejo, né? Então eu sinto que nos últimos anos, que a psicanálise ganhou uma certa popularidade online, a gente fala muito sobre desejo, né? Ah, porque o desejo não cabe, o desejo não se satisfaz, o desejo traz um índice de angústia, porque afinal das contas a gente está sempre buscando alguma coisa que não se realiza. Mas isso é quase um pedido de princípio, meio que todo mundo entende o que que é o desejo, né? O desejo é a marca da falta, então a gente está sempre buscando um objeto que é a priori insatisfatório, porque nunca vai ser o nosso primeiríssimo objeto, nossa primeira experiência de satisfação. O sexual, que é uma categoria bastante laplanchiana, me pareceu mais interessante para pensar a traição, porque primeiro, assim, por uma questão pessoal, acho que é mais de temperamento. Eu nunca achei que a gente fosse ser faltante, tanto assim. Né? Eu falei assim, nossa, olha a polêmica. Assim, é que eu nunca fui lacaniano de fato, né, gente? Eu tenho uma inabilidade crônica de ler Lacan. Eu, assim, sou muito preguiçoso e distraído para conseguir ler um texto tão difícil, então eu sempre gostei muito mais de Freud e Winnicott e Laplanche, que é o meu último autor. E eu descobri que, na verdade, eu preciso me esforçar tanto quanto para ler Laplanche do que quanto para ler Lacan, porque é um autor muito difícil também. Mas eu acho, por isso que durante um tempo eu até fiquei bem interessado em Deleuze, eu acho que a gente, antes de. É claro que a gente sofre por falta também, né? Eu acho que existe uma verdade importante no tanto que esse conceito dinâmico que é o desejo faz com que a gente busque alguma coisa porque existe algo que a gente entende como falta, mas eu sinto que a gente é muito mais um ser de excesso do que de falta. E esse excesso, por excelência, é o que o Laplanche chama de sexual, né? Eu não sei se eu vou, de novo, vou matar a audiência de tédio, mas fala, Calana, você desbloqueou o microfone aí, depois eu retomo. Não, não, não. Continua, depois eu. Pode Por que continuar, que eu que eu quero, gosto quero desse acompanhar o conceito, né? princípio. Por que que eu gosto? Porque, pensando na traição, eu vou voltar, por exemplo, também para não ficar muito entediante. É, a gente recebe o nosso corpo pulsa essa coisa que faz com que a gente busque alguma coisa, vá para algum lugar, encontre alguma coisa, queira alguma coisa, né? Queira, veja que eu estou me referindo muito mais ao apetite do que ao desejo, né? Em alguns sentidos. Mas essa coisa que anima o nosso corpo, ela necessariamente vem do outro, né? E ela vem do outro como uma marca do que o outro carrega e não sabe, né? Que é inconsciente para o outro, isso chama mensagem, né? Enigmática, aquela mensagem que vem, que o outro ele implanta na gente quando está pegando, que está tocando, né? Eu tenho, por exemplo, um bebezinho
E o tempo todo, agora que depois que eu tive essa aventura de leitura por Laplanche, eu tô o tempo todo tocando ele, encostando ele, ele ri, e depois ele vira o rosto, depois ele fica angustiado. Eu fico pensando, cara, o quanto da minha sexualidade não está inserida nessa interação. E a minha sexualidade, por excelência, o meu sexual, é algo que eu não sei, eu não entendo, eu não consigo falar sobre isso, mas eu transmito, né? Esse é o meu excesso, né? Que passa a barreira intersubjetiva e se implanta num outro que não consegue se defender do meu excesso, né? Então, tendo essa pulsação, né? O Laplanche vai até falar que a pulsão ela é de origem do sexual do outro, é o outro dentro de nós, né? Que não cabe no nosso índice de cognoscência, de sabedoria individual, que seria o nosso eu. Ele sempre joga a gente em direção a alguma coisa por puro excesso, não porque algo falta, né? Que isso disse isso, né, claro, gente, de um jeito muito generalista, né, muito pouco específico. Mas por que eu gostei disso para pensar a traição? Porque aí a traição, ela não ganha esse aspecto do estou buscando algo que falta em mim. Mas eu posso muito bem estar satisfeito com o que eu tenho, Sim, entende? Esse é aí o que eu ponto. ponto. Diga. Estou buscando outra coisa. Estou bu- Então, talvez até menos. Porque é aí que vem o segundo passo, Cauana. Por que eu acho que o Hum. Laplanche foi um encontro tão legal para esse livro, né, sobre traição? Porque o Laplanche resgata um negócio do Freud de 1905, lá dos três ensaios, que depois ele não retoma tanto assim. Que ele vai dizer muito claramente que o sexual barra sexualidade, ela não é uma experiência de prazer, ela é uma experiência de desprazer. Porque é tanto excesso, né? E é tanto estímulo que não causa alegria, que não causa prazer, causa dor. Então, tem um autor que eu sou, assim, fã de carteirinha, que é esse aqui, que inclusive acabou de chegar o livro dele, que é o Léo Bersani. Ele não é um psicanalista, ele é antes de tudo, um crítico literário, né? Que é essa tradição norte-americana de se apropriar da psicanálise para teorias literárias, né? Ele diz que, lendo Laplanche, ele entendeu que a sexualidade é uma tautologia para o masoquismo. Então, a gente sempre, quando pensa traição, acho que por um vetor muito moralista da nossa parte, né? A gente sempre volta para o mais, né? Ah, tá buscando fora do casamento uma coisa que ela não teve, ou ele não teve, porque, nossa, ele quer fazer uma experiência de sadomasoquismo, ou pegging, ou ter uma experiência homossexual, sabe? No caso de algum cara que tem um casamento que nem precisa ser de fachada, é só experimentar qualquer outro tipo de rearranjo. A gente sempre tá, tipo, tentando encontrar alguma coisa meio compensatória, sabe? Isso falta no casamento dele. Eu acho que por excelência, no sexo como eu entendo, não o ato sexual, mas esse sexo barra sexual, ele tem a ver com desfazer o que a gente constrói. Ele tem a Sim, ver com demolir o que a gente acha que construiu. E isso tem dois aspectos. Demolir primeiro o nosso eu, né? Que a experiência sexual, quando ela é bem feita, ela não deixa duas pessoas satisfeitas, ela deixa duas pessoas meio insatisfeitas. Aquela velha frase que eu não sei quem disse, que o bom coito produz dois coitados, sabe? Tipo, duas pessoas que meio que se olham e falam assim, cara, o que que foi isso, sabe? Tipo, eu não me reconheço mais nessa história da vontade até de virar o rosto, né? Porque há um prejuízo pro eu, é um desencontro antes de um encontro, né? E eu acho que... tem Diga, o desculpa. desencontro e a própria tensão, né? Porque a experiência sexual é uma experiência de tensão. A homeostase é depois do orgasmo, né? O orgasmo é uma tensão absoluta. E essa Mas tensão é ameaçadora, esse que é o ponto. sim, Essa tensão, ela não traz coerência pro nosso eu, pro nossa experiência de sem corpo. dúvida. Ela traz destruição, ela traz uma ameaça. Isso que você está chamando, né, de sexual com o Laplanche é o que nós lacanianos chamamos de gozo, né? É Sim, justamente isso que está sempre em excesso, que não, sim. que se experimenta na relação com o próprio corpo. Uhum. Mas que também, se a gente fica só dominado por isso, é justamente aí que o desejo, de algum modo, vem dar um contorno para isso que está sempre excedendo, né? É, Uhum. porque o Lacan, no Seminário 20 vai dizer, o amor é um gozo, né? O que Uhum. antes ele trazia só no campo do simbólico, ele vai dizer, o Uhum. amor por excelência é um gozo. Então ele Não, tá no carrega campo do quê? Do real?
Ele pode estar no campo, ele carrega justamente a amarração com os três registros, né? Ah, O saquei. simbólico, o imaginário, o real, mas quando ele inclui a dimensão do corpo e do gozo, ele vai dar um estatuto de real para o amor. Então, Aham, é aí que acho que enlaça um pouco com isso que você está dizendo e que a aham, aham. Cauana trazia que é talvez esse experimentar alguma coisa fora na relação com Aham, o próprio corpo, muito mais do que com o encontro com o outro, né, com essa ah, pessoa fora, se relança alguma coisa que permite com que a posição desejante se renove nas relações, na relação com a vida, e não só na uhum. parceria amorosa, né? E aí eu É. pensei em algo que é uma diferença, porque eu fiquei com a tua pergunta, né? E aí eu pensei numa diferença que talvez a gente escute mais do lado das mulheres. Talvez, e aí, só para deixar claro que eu tô falando essa diferença, eu acho que ela vem mais, ela tá mais à mostra Aham, na nossa geração e um pouco mais para frente. As novas, na adolescência, é outra coisa. Não dá para aham, falar nesses termos, né? Eu escuto muitos adolescentes também, e daí realmente é outra coisa. Mas que diferença é essa? Se talvez o homem busque uma traição, uma uhum, outra coisa, talvez mais compensatória, uhum, as mulheres, me parece que elas estão mais do lado da contingência. aham, Não tem uma busca. E daí que eu acho que quebra um pouco essa ideia que você trazia de a gente buscar algo compensatório, né? Como aham, explicação para aham, traição. Porque aham, das mulheres, o que eu escuto é: aconteceu. Alguma aham, coisa aconteceu assim, realmente contingencial. E desse aham, encontro com a contingência, que por acaso tem um outro ali também, alguma coisa se relança na relação com o próprio corpo. E isso pode mudar não apenas na parceria, no casamento, mas no trabalho, na maternidade, em vários outros campos da vida. aham, aham, Então, aham, daí que eu fico pensando, Lucas, que na verdade a traição talvez, né, pensando por essa medida, seja esse encontro com outra coisa que uhum, para uma mulher, quem sabe, seja mesmo no caráter negativo, porque é uma coisa de se ali dentro da parceria eu também sou esposa, aham. companheira, mãe, dona de casa, etc, etc, né? É, aqui eu sou só uma mulher, Sim, sim, ou talvez nem isso, né? ou talvez nem isso. Ou talvez nem isso. Eu acho que é o que eu tava dizendo. É, gente, no fim das contas, acho que a gente converge mesmo. Eu tenho uma dívida muito forte com a teoria lacaniana, porque realmente eu acho muito complicado de. E eu tenho uma mania de querer fazer as coisas por conta própria, sabe? Tipo, de pegar os textos para ler, de fazer uma ordem toda que é minha. E quase por uma questão de temperamento mesmo, eu achei que seria melhor introduzir um outro conceito do que além do desejo, né? Que seria esse negócio sexual para o livro. Mas isso que você está falando, ô, Cauana, vem muito ao encontro do que eu mesmo pensei e propus na, nesses últimos escritos, né? Tipo, sobre traição e no livro também, que é, no fim das contas, a traição ela é uma experiência de desfazimento, né? Porque a nossa construção amorosa, e é por isso que no fim das contas eu tenho um pouco de dificuldade de entender a formulação do Lacan sobre o amor sendo um gozo, porque eu entendo o amor quase de fato como um sinônimo dessa instituição burguesa de que a gente vai formar alguma coisa, a gente vai construir alguma coisa ao longo da nossa vida, seja um amor romântico, seja um amor de amizade, acho que isso tudo, seja uma comunidade, por exemplo, pegando uma linha mais bell hooks, né? Vamos dizer assim, tipo, o amor que a gente pensa, esse amor sexual é um amor masculino, né? Tipo, que é um amor fálico. Então, o nosso amor é um amor de comunidade, né? Eu acho que isso tudo é uma tentativa bastante moderna, eu acho, de colocar o sexo a favor do amor, de colocar o sexo em
subsumido, vamos dizer assim, né? Subjugado a essa coisa construtiva que é o amor, que é o amor. Eu acho, agora apoiado um tanto no Freud, no Laplanche também, e certamente no Bersani, que é essa, assim, que é essa coisa de que o sexo, na verdade, ele não serve à construção. O sexual, ele não serve à ligação, né? Agora, sendo um pouco mais, uma tradição mais Freud francesa, assim, né? Tipo, eu acho que a gente desliga quando o sexo, ele é realizado no seu potencial. E é por isso, agora retornando também ao mote do episódio, né? É por isso que eu acho que há uma disjunção entre sexo e amor. Eu acho que a gente só pode experimentar o sexo numa relação amorosa pela via da traição. E eu não quero dizer com isso que a gente necessariamente precisa encontrar uma amante ou uma amante, né? Não é disso que se trata. Isso é uma construção tanto simplória, mas normalmente é assim que a gente faz, né? A gente trai com outra pessoa, mas a gente pode trair de várias formas, né? Você pode pensar em outra pessoa quando você está transando, você pode fantasiar com qualquer outra coisa no dia a dia e você vai lá e cede ao seu marido ou sua esposa quando os dois convencionam que aquele momento é um momento de intimidade. O que eu quero dizer a intimidade nunca é sexual, é essa intimidade que a gente pensa, né? Que é o nosso encontro íntimo. Isso é uma contradição com o que eu entendo hoje que é o sexo. Eu acho que o sexo destrói, ele não constrói, né? Eu acho que a gente corre riscos com o sexual. O risco de não voltar inteiro. E pensa só, o que que mais aterroriza um marido, né? Agora talvez eu esteja dizendo, inclusive, marido no sentido de gênero mesmo. Que mais aterroriza além de perceber que a esposa dele já não é mais a mesma pessoa, sabe? Tipo, é por isso, agora, respondendo a questão que eu mesmo fiz, Kawana, que você deu um relance, e eu concordo contigo também, e é claro que é uma resposta, acho que por absoluto imprópria, porque a gente está falando de categorias, né? Mas que talvez como brincadeira funcione. Eu acho que geralmente a traição masculina ela serve muito mais para manutenção de um certo status quo, baseado nesse imperativo de virilidade e gênero, né? Que é, o homem tem que ser homem. E a traição feminina talvez sirva muito mais para essa experiência de desfazimento, né? Já que a mulher não foi eleita para ter o falo por essa convenção de gênero, né, sexista que a gente tem, machista, né? Todas as vezes que eu escuto uma experiência de traição feminina, por exemplo, na clínica, é quase sempre uma experiência que não deixa pedra sobre pedra. E não por um sentido moralista. E não porque ela volta para a relação, ah, meu Deus, estou me sentindo. Isso é muito mais masculino, inclusive, essa coisa obsessiva, né? Da neurose que fica voltando, ah, eu traí, obviamente, quando foi pego, né? Porque se não é pego, nada muda. Mas geralmente quando eu escuto, tipo, as mulheres tendo experiência de traição, tipo, a crise acontece muito mais por já não sou mais a mesma pessoa, sabe? Tipo, Sim. alguma coisa aconteceu. Às vezes para benefício da relação, quando isso consegue ser recolhido, elaborado, né, metabolizado na relação dita principal, né, conjugal, que seja, mas a maior parte do tempo não. Inclusive, vou contar para vocês por que a grande anedota clínica que eu tive para como disparador de escrever o livro, porque quando o Bernardo me chamou na Planeta, eu falei assim, Lucas, você tem alguma ideia? Não foi nem para traição. Tem alguma ideia para escrever um livro? Tipo, isso é um convite aberto. Eu falei assim, cara, eu quero escrever sobre traição. E o disparador foi o seguinte, olha que coisa interessante, né? Tipo, esses primeiros episódios aí de podcast que eu gravei sobre traição derivaram na clínica de coisas de um jeito muito interessante. Pelo menos umas 5 mulheres vieram fazer análise comigo, ou queriam fazer análise comigo, principalmente por causa da temática da traição dos seus maridos, ou namorados, mas principalmente maridos, né? Eram pessoas que estavam tendo experiências extraconjugais, mulheres, e queriam poder falar isso em análise. E sabe o que era pior? Elas já estavam em análise com uma outra pessoa. E aí eu sempre perguntava, peraí, mas você não falou disso pro seu analista, pra sua analista? Ela falou, não falei, não quero falar. Eu falei, por que que você não quer falar pro seu analista, pro seu analista? Ah, porque lá eu trato de outra coisa. Aqui eu quero falar sobre traição. Aí depois eu falei assim, cara, elas estão traindo o próprio analista também. Sabe? Uhum. Existe duas traições acontecendo. Por quê? Porque a traição, no fim das contas, a traição é essa imagem e essa construção de um amor, de uma personalidade, de uma identidade. Isso tudo estava sendo rompido, mas precisava ser contido fora da cercania da relação.
Então, que seja encontrar um outro analista para poder falar desse lado da personalidade que não se integra com essa construção amorosa. Uhum. Sim, muito bom. Eu acho que então, para a gente esclarecer aqui, a apologia à traição é a apologia a uma disposição para se fragmentar, para poder se desconstruir, para poder experimentar a alteridade dentro do campo sexual e também do campo do amor. Seria isso. Esse é um jeito de deixar o título. Esse é um jeito bonito de É um jeito dizer. de deixar o título tragável, Caluana. Eu acho que é pior que isso. Então É uma fala. apologia à traição mesmo. Se a gente quiser entender como chifre, vamos entender como chifre, sem sofisticações intelectuais. É traição mesmo. O que que você entende, Li, como apologia à traição? Fala você. Não sei dizer. Eu acho que é isso, não tem muita beleza, não tem como. Mas é justamente poder, acho que talvez escutar como isso na vida de cada um vai poder se amarrar, né? Porque é isso. é, Se a gente vai pegar então o Lacan, a nossa fidelidade é sempre ao nosso sintoma e não ao outro. Então, nesse ponto, acho que a gente vai sempre trair e se trair, né? E talvez parte do ser fiel ao próprio sintoma seja trair o outro. Então, aí acho que a gente pega uma linha e um bom ponto, né, de amarração para tecer aí o que foi essa conversa. Lucas, obrigada por conversar com a gente Obrigado, hoje, gente. esse tema tão instigante que poderia, né, durar horas. Daria mais umas 2 horas de conversa aqui facilmente, né? Muita coisa que a gente Eu também. destilou. É. Fica pra próxima, Vamos, gente. Depois que lançar o vamos livro, combinar. vai ter mais. Exatamente. Vai ter mais conversa, certamente, né? Então Sim. já vamos deixar combinado que você volta depois de agosto. Fechou. Tá bom. Gente, Obrigada obrigado mais uma demais. vez, Agradeço Dani. muito. Tchau, tchau. Muito gentil.